Beleza, oitavo ano, vamos lá. A gente vai falar agora como definir o desenvolvimento socioeconômico de um território, de um lugar, de um estado, de um país, tá? Então vamos lá, vamos com calma, que isso é um assunto fácil, porém, como eu falei para vocês, vem algumas palavras difíceis, vem algumas siglas e a gente vai tentar aprender. Aprender, não decorar, tá? Aprendendo a gente não esquece, decorando a gente esquece, tá? Então vamos lá, vamos devagar. Vamos lá, acompanhando na página 381. Está escrito assim: diversos indicadores são usados para medir o nível de desenvolvimento socioeconômico de um continente, um país ou uma região, assim como as desigualdades e a qualidade de vida de sua população. Em muitos casos, dados econômicos como PIB, Produto Interno Bruto, primeira sigla, tá? Primeira sigla. Em muitos casos, como o PIB e suas taxas de crescimento, assim como a renda per capita. Então vamos lá. Primeira sigla é o PIB, que vocês vão ouvir falar por resto da vida de vocês. O PIB significa a riqueza produzida anualmente por um território. Geralmente o PIB é medido por país. Significa Produto Interno Bruto, tá? Produto Interno Bruto. Vamos lá embaixo. O PIB é um indicador econômico que representa a soma de toda a riqueza gerada por um país em um determinado período. Geralmente é um ano, tá? Então grifa isso aí. Grifa isso aí. É um indicador econômico que representa a soma de toda a riqueza gerada por um país em um determinado período. Grifa isso aí. Geralmente um ano, tá? Na maior parte das vezes, utiliza-se o PIB anual como referência para analisar o crescimento econômico, de um país, pois ele apresenta a soma de todos os bens e serviços produzidos ao longo de um ano, tá? Então, o PIB, ele é a soma das riquezas de tudo que o país vendeu durante o ano, gera um número do PIB. E aí, ao longo do tempo, se o PIB for crescendo, quer dizer que esse país está crescendo também economicamente, tá? Se ele for regredindo, é que o país também pode estar regredindo economicamente. Então, o PIB ele é um dos fatores aí utilizados para medir o desenvolvimento econômico. O outro fator é a renda per capita. Vamos lá. A renda per capita anual é obtida dividida-se o valor de um PIB, do PIB de um determinado local, de determinado ano, pelo número de habitantes de um país. Eles pegam o valor do PIB e dividem por o número de habitantes. Aí vai gerar uma média. O resultado dessa divisão representa a renda média de cada habitante, ou seja, a renda por pessoa. Então, essa palavra renda per capita pode ser traduzida a renda por pessoa. Eles pegam o PIB de um local e dividem por pessoa, aí vai gerar um número. Aí, esse número é a média de quanto essa pessoa ela tem anualmente, tá? De quanto essa pessoa tem. Só que, gente, é uma média, não é a realidade. Isso vai implicar lá na frente que eu vou já falar para vocês, tá? Então, o PIB e a renda per capita são os dois fatores preponderantes aí para medir o desenvolvimento socioeconômico de um país, tá? Olha lá no mapa, lá na página 381, gente, a renda per capita acima de 24.999 já quer dizer que o país ele é muito desenvolvido economicamente. E olha aí, quais são os países? Vamos lá. Tem os Estados Unidos ali em cima, o Canadá e a Austrália ali embaixo. São países bem desenvolvidos economicamente. Ah, professor, mas é um país bom de se morar? Calma. Não quer dizer que um país é desenvolvido economicamente que é um país bom de se morar. A gente já vai ver isso aí, tá bom? Olha lá no Brasil. O Brasil está em cerca de 5 mil a 14.999 a renda per capita aí. O Brasil, gente, não é um país subdesenvolvido, mas também não é um país desenvolvido. Ele é um país dito intermediário, tá? Economicamente, de forma economicamente, tá ok? Vamos lá para a página 382, que lá tem mais coisas interessantes. A página 382 está dizendo assim, lá no segundo parágrafo, o PIB falha ao traduzir o desenvolvimento porque o país pode gerar muita riqueza e isso não se reverter em investimentos governamentais. Gente, o país ele pode ser rico, pode gerar riquezas que só, mas o presidente, os governos federais, eles podem não pegar essa riqueza e investir no país, entendeu? Ele pode não investir em infraestrutura. Então, por isso que eu te falei, não é que um país tem um alto PIB que ele pode ser um local bom para se morar. É uma série de fatores que influenciam isso aí, tá? Outra coisa, gente,
Está escrito lá, na continuidade do parágrafo, está escrito assim: já o indicador da renda per capita, embora nos permita ter uma noção geral da situação do desenvolvimento de cada país, também... Peraí, cada país, quase que eu me perdi. Também não demonstra a realidade do seu desenvolvimento, pois a riqueza produzida não é dividida igualmente entre a população, como a média indica. Foi o que eu falei para vocês. Eles, para fazer a renda per capita, eles pegam um PIB e dividem pelo número de pessoas. Aí vai dar uma média de quanto dinheiro uma pessoa tem por ano. Mas isso é uma média, não quer dizer que ela tem na vida real, entendeu? Então muito abstrato falar sobre PIB e renda per capita. Então isso fez com que a ONU ela usasse outras coisas, outros critérios além do PIB e da renda per capita para ver aí o desenvolvimento socioeconômico de um país. Quais são essas três coisas? Vamos lá. A expectativa de vida. A expectativa de vida é o seguinte, é a média de idade do número de mortes, de que idade a população morre, vamos dizer assim, mais ou menos. Tá? Indica o número estimado de anos que os indivíduos de uma população possivelmente viverão a partir de seu nascimento. Então, quanto maior a expectativa de vida, melhor desse país morar, melhor o desenvolvimento econômico. Por quê? Por que eu digo isso? Porque quanto maior é a expectativa de vida de um país, quer dizer que a saúde dele é boa, a infraestrutura é boa, o saneamento básico é bom, os hospitais públicos são bons, entendeu? Então, quanto maior a expectativa de vida de um país, melhor a condição de vida desse território. Mortalidade infantil, vamos lá. Indica o número de crianças que morrem antes de completar 1 ano de vida. Em cada grupo de 1.000 crianças nascidas vivas. A mortalidade infantil, gente, quer dizer o quanto esse país é desenvolvido. Quanto maior a mortalidade infantil, menor é o desenvolvimento desse país. Tá? O analfabetismo indica o número de pessoas acima de 15 anos que não sabem ler nem escrever. Tá? Então, quanto maior o número de analfabetismo em um país, menor o seu desenvolvimento econômico, tá ok? Beleza. Por quê? Porque aí as escolas não são boas, as educações públicas não são boas, não tem educação para todos, a educação não abrange todo mundo. Então, agora, a ONU, ela também, além do PIB e da renda per capita, ela utiliza esses 3 novos critérios aí. A expectativa de vida, a mortalidade infantil e também o analfabetismo. Quase que não sai. Vamos lá. Lá no mapa aí tem a expectativa de vida ao nascer. Isso é um dado de 2015 e os nossos últimos dados que temos, tá? Olha lá, quanto mais escuro, melhor a expectativa de vida. Então, quais são os países mais escuros aí? Canadá, Estados Unidos, Austrália de novo, a China também, o Japão, são países com a expectativa boa de vida aí, tá ok? Então vamos esperar a próxima aula que vamos falar sobre a IDH, como é calculado, como é feito esse IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, mais uma sigla para vocês aprenderem. Espere aí.